Descubra o que te impede de viajar. Se você tem vontade de experimentar coisas novas, de viajar para aprender e conhecer novas possibilidades, mas se sente preso a medos ligados a dinheiro, julgamentos e um monte de coisa que você nem sabe, mas te impede, você vai descobrir agora como você vai acabar com tudo de ruim que te atrasa e pode começar agora a transformar sua realidade. Viajar pelo mundo experimentando uma nova cultura e falando vários idiomas é algo que está no topo da lista de coisas para fazer de muitas pessoas, mas não de todo mundo. Muitas pessoas se sentem presas, limitadas pelo medo de visitar um país desconhecido ou qualquer lugar diferente e se sentem mais confortáveis ficando em casa. Eu detesto ficar em casa. Eu gosto de sair, ir pra rua, viver. Então eu me pergunto, o que impede outras pessoas de viajarem também? Ter consciência das coisas que te impedem de progredir é o primeiro passo para encontrar uma solução. Eu encontrei 7 soluções para 6 problemas comuns que te impedem de viajar. Isso pode te ajudar a superar o seu medo ou o seu obstáculo, além de te dar o empurrãozinho necessário para sair e explorar o mundo. Então, se os problemas não vêm a nós, vamos a eles, encarar cara a cara e eliminar um por um. Vamos lá, problema número 1, almoçar fora de casa. Verônica, como assim almoçar fora de casa me impede de viajar? Mas o que é que tem a ver? Ouvindo assim, no primeiro momento, pode até parecer estranho, mas escuta o que eu vou te falar e presta atenção que eu vou te explicar. O hábito de almoçar com os colegas pode trazer junto um pequeno grande problema: ficar muito caro. Se o escritório onde você trabalha for cercado de ótimos restaurantes, repara que o preço deles pode não ser nada baixo. Mesmo na praça de alimentação de um shopping próximo, é quase impossível fazer uma refeição por menos de R$20. Se você juntar uma boa amostra dos seus gastos com refeição fora de casa, você vai perceber que você pode estar gastando, em média, R$100 por semana nesses almoços. Vamos supor que numa semana aleatória qualquer, para a gente ter um exemplo, você gastou R$19 na segunda-feira, R$21 na terça, R$22 na quarta, R$20 na quinta-feira e R$18 na sexta-feira. Isso dá por semana R$100, o que são R$400 no mês. Isso fica mais caro que a minha compra do mês, onde eu e meu marido, a gente compra comida para fazer diariamente, café da manhã, almoço, janta, almoço, lanche, janta, café da manhã. A gente precisa considerar que se esse for um dos seus desafios, você pode estar gastando tudo isso só em almoço. Agora pensa comigo. Um ano tem 253 dias úteis. Um funcionário tira em média 20 dias úteis de férias por ano. Vamos supor que você gaste cerca de R$20 por dia de trabalho em refeições. Multiplicando os 233 dias de trabalho por ano, que são os 253 dias menos os 20 de férias, então multiplicando esses 233 dias por ano por R$20, a gente chega numa estimativa confiável de quanto você gastaria por ano só com essas despesas. O resultado é de R$4.660 gastos em um ano com alimentação no trabalho. Para mim, um valor incrivelmente alto. Mais do que isso, boa parte do seu salário pode estar sendo gasta nessas refeições. O que a gente pode entender aqui é que algumas despesas aparentemente pequenas e frequentes podem, na verdade, ser bem relevantes ao longo de um ano inteiro. Por mais que você possa gostar desse momento do dia, com o tempo você vai perceber que almoçar em restaurantes próximos ao trabalho é um hábito muito caro. Se você criar o hábito de anotar seus gastos, você vai ficar ciente de uma barreira que a gente não percebe diariamente. Você poderia até imaginar que esses almoços não são baratos, mas eu aposto que você não tinha noção da quantidade de dinheiro que se gasta neles por ano. Bom, reconhecido o problema, você passa a ter 2 soluções alternativas. Primeira,
levar sua própria comida para almoçar no escritório. Seria uma opção mais simples. Você poderia levar um sanduíche feito em casa e a segunda opção seria começar a almoçar em casa. Se você morar perto do seu trabalho, seu custo com alimentação seria zero, mas seu custo com combustível iria aumentar. Eu digo custo zero porque seu custo com esse tipo de comida estaria incluso na sua compra do supermercado e não seria um gasto a mais em restaurantes. Então pense um pouco sobre o que vale mais a pena. Se você optar por ir para casa, você pode aproveitar para caminhar e até começar a passar mais tempo com sua família. Lembra que isso pode te gerar uma economia de até R$ 4.660 por ano, isso mesmo. Problema número 2, saudade de casa. Tem gente que é caseira e adora ficar dentro de casa assistindo TV, vendo série, mexendo no celular, goiabando no computador, cozinhando, cuidando do gato, da planta e não sei do que. Uma pessoa que gosta de ficar em casa pode sofrer com a distância desse local que já é familiar. Quando as pessoas viajam, elas podem ir para lugares que podem ser muito diferentes do que elas estão acostumadas. Diferentes da cidade, do país, e isso pode ser complicado. A saudade de casa pode ser uma das coisas que te impedem de viajar e também de aproveitar sua viagem. A solução é: lembra que mais cedo ou mais tarde você vai voltar para casa e esse tempo para se divertir no lugar que você está visitando vai acabar. Anote os lugares que você deseja conhecer e monta uma programação onde você possa se concentrar. Aí, para sentir que está tudo bem, mesmo você estando em um lugar diferente ou longe de casa, você pode criar uma rotina para ter o conforto de saber o que e quando você vai fazer certas coisas que você já está acostumada. Então, por exemplo, se você tem o hábito de tomar seu cafezinho da tarde todo dia às 5, então você se programa para que às 5 horas você esteja em alguma padaria, algum café, para você poder manter esse seu hábito. Se ficar sem ele, for te afetar, né? Ou então você é viciado em algum programa, em alguma novela que sagradamente você assiste toda noite, não fica sem. Então você se programa para determinado horário, você tá no hotel e não precisar deixar de assistir a sua programação. Você pode pensar em tudo o que te faria falta e que você não muda de jeito nenhum e tentar adequar tudo isso à sua viagem. Problema número 3, viajar sozinho. Eu sei que estar sozinho em outro país ou em qualquer outro lugar desconhecido pode ser assustador quando você viaja sem nenhum familiar, sem nenhum amigo ou qualquer pessoa conhecida que você possa confiar. Se você tiver um problema, você vai precisar encontrar uma maneira de resolver sozinho, a não ser que você tenha um agente de viagens que te oriente o tempo inteiro. Mas mesmo assim, isso pode fazer com que muitas pessoas pensem 1, 2, 3, 4 vezes antes de viajar sozinhos. Então, a solução é: viajar sozinho é a oportunidade perfeita para fazer amigos de diferentes partes do mundo, ouvir uma variedade de idioma e se decidir sobre tudo sozinho. Quantas vezes você estava em um grupo, em qualquer lugar, e você deixou de fazer alguma coisa porque os outros não queriam? E aí, para não ser a chata, ou por falta de opção ou votação, você acabou não fazendo ou não indo. Quando você viaja sozinho, você pode fazer o que você quiser. Se acontecer de você estar sozinho de tudo, sem amigos, sem parentes, sem agente de viagem, sem ninguém, e você precisar de ajuda, a tecnologia está aí à sua disposição. Você sempre pode ligar ou fazer uma chamada de vídeo com a sua família, pelo Skype, pelo WhatsApp, por exemplo. Então, ao invés de você ser negativo e pensar que tudo pode dar errado, ou em tudo que a sua cabeça imagina que pode acontecer se você estiver sozinho, comece a listar soluções para esses possíveis problemas que você acha que podem acontecer e também pensa sobre todas as vantagens e coisas boas que você pode fazer viajando sozinho. E aí você pode pesar os prós e os contras para esse tipo de viagem e ver se isso se adequa ao seu perfil.
É muito bom ter companhia para viajar, ter alguém para acompanhar a gente, mas também pode ser ótimo viajar sozinho. Pensa bem, se você continuar esperando por alguém e as pessoas ficarem sempre te dando desculpa, você nunca vai, né? Problema número 4, dinheiro. Uma coisa importante que impede muita gente de viajar é dinheiro. Voo, hotel e outros custos em um país estrangeiro, por exemplo, podem ser caros. Felizmente, hoje em dia existem muitas coisas para se fazer a respeito antes de viajar. A solução é que se você deseja viajar sem gastar muito dinheiro, é melhor fazer uma pesquisa completa na internet ou contar com um agente de viagens para que ele faça isso por você. Viajar com um amigo, dividir um quarto, também é uma ótima maneira de economizar dinheiro. Se você viajar com 4 amigos, então o quantos amigos couberem no quarto, o custo pode ficar menor, porque vocês vão dividir. É como numa cabine de cruzeiro, por exemplo. Uma cabine quádrupla sai mais em conta do que uma cabine individual ou dupla. Se você estiver viajando de avião, reserve o seu voo com antecedência. Mesmo que os voos estejam muito caros, as empresas sempre têm alguma oferta exclusiva, alguma oferta rápida, então se mantém sempre atualizado. Não ter dinheiro ou não querer gastar muito é a mais básica de todas as objeções, de todas as desculpas, de tudo. Essa é a mais básica de todas. Não é à toa que meu conteúdo é sempre bem focado em formas de economizar para viajar. Tem muita informação sobre isso espalhadas nos meus vídeos, então se você assistir vários deles, você vai concordar que às vezes o dinheiro está lá sim, você é que não está sabendo ele fazer render todo o seu potencial. Às vezes as pessoas não gostam de falar de dinheiro. Eu gosto, porque a gente precisa saber lidar com dinheiro para conseguir fazer as coisas. Então, viagem está muito relacionada a dinheiro, sim, mas isso não quer dizer que negativamente. Sobre não querer gastar muito, depende dos seus conceitos de gastar e do que é muito para você. Quanto é muito para você ter experiências únicas que você vai levar para o resto da vida? E agora eu sou obrigada a completar com uma frase clichê. Viagem não é gasto, é investimento pessoal. Quinto problema, diferenças culturais. Comidas, hábitos e fuso horário fazem parte da experiência de viajar. Mesmo que essas diferenças sejam uma parte essencial, o medo de provar algo novo muitas vezes impede a gente de viajar. Uma vez que alguém está acostumado a certos hábitos, pode ser difícil se desfazer deles, mesmo que por pouco tempo. A solução é: quanto mais você aprender sobre essas diferenças culturais e aceitar, melhor você vai entender essa nova cultura. Tenta ter a mente aberta, tenta coisas novas e conversar com novas pessoas. A adaptação é uma parte essencial da viagem. Sexto problema, mal-entendidos. Um dos obstáculos mais comuns ao viajar para um país estrangeiro pode ser a barreira do idioma. Não ser compreendido ou ter dificuldade para se comunicar em outro idioma pode ser estressante. Por esse motivo, muitas pessoas têm receio de deixar sua zona de conforto, mas ainda bem que a tecnologia de hoje pode ajudar a gente. Solução: existem muitos aplicativos de tradução e que você pode baixar e que podem te ajudar a se expressar em um idioma estrangeiro. Você também pode comprar um livro e estudar o básico do idioma do país que você vai visitar. Ou mesmo aproveitar para praticar enquanto assiste uma série, um podcast. Tome esse medo como um desafio para você mesmo e não deixe que isso te impeça de programar sua viagem e conhecer outras partes do mundo. Eu posso te falar com propriedade que na minha única viagem internacional que eu fiz até agora, deu para me virar muito bem. Eu fui para o México sem falar espanhol e correu tudo bem. Eu tenho curso de inglês e fiz um período básico de espanhol, mas nenhuma das duas línguas eu falo. Várias coisas eu consigo compreender, entender, identificar, decifrar, mas não falo fluentemente. Eu até levei um livrinho antigo de espanhol para viagem e te digo que nem pensei em usar.
E se precisasse também ele estava lá, assim como o celular e o Google Tradutor, né? Para essa viagem, eu e meu marido, a gente contratou uma empresa brasileira que fazia os passeios por lá. Isso deixou a gente bem seguro, porque em outro país a gente tinha pessoas falando a nossa língua. Então, em uma parte do tempo, a gente não teria esse problema com o idioma. Mas não era todo o tempo que os funcionários brasileiros estavam com a gente. Tinha passeio que não tinha jeito, eram passeios feitos com guias mexicanos. E esses guias falavam inglês e espanhol. O que eu não entendia em inglês, eu conseguia entender em espanhol. E o que eu não entendia em espanhol, eu conseguia entender em inglês. E o mais importante é que sem entender a gente não ficava. Aliás, eu tenho até uma história engraçada do trajeto de ida no avião. No avião, os comissários de bordo, mais conhecidos como aeromoças, falavam só espanhol. E na hora de comer, a moça passou com o carrinho e parou com a comida do nosso lado, deu 2 opções e perguntou qual a gente queria. Hoje eu consigo falar, mas na época, na hora eu não entendi. Ela perguntou se a gente queria pollo ou outra coisa que eu não entendi. Ou era pollo ou era outra coisa que eu não sei o que era. Como eu só consegui repetir pollo, mesmo depois de eu mostrar que eu não entendi, ela falou de novo e eu só entendi pollo, eu olhei para o meu marido e falei, melhor pollo, né? E ele sem entender também, aí ele concordou. E no fim, o tal do pollo era frango. E o outro que eu não entendi, mas eu vi as outras pessoas comendo, aparentemente era carne. Outra questão que eu tive também foi a caneta, que precisava preencher o formulário no avião quando estava chegando perto da hora de pousar. E eu não tinha caneta para preencher o formulário. Do meu lado, um rapaz e outras pessoas tinham caneta, mas eu fiquei com vergonha de falar caneta em espanhol e falar errado. Eu desconfiava que era pena, mas eu fiquei com medo de errar. Aí o tempo estava acabando, eu tinha que preencher o formulário, aí eu dei uma cutucadinha no rapaz, apontei para a caneta, dei um sorrisinho para ser simpática e ele entendeu e me emprestou a caneta. A gente preencheu o formulário e eu devolvi a caneta, sorri de novo e acabou, deu tudo certo. No fim, caneta em espanhol não se falava pena, se fala bolígrafo. Mas no fim deu tudo certo, porque o sorriso pelo menos é universal. Então o que eu tô querendo mostrar pra você é que tem como a gente se virar. Agora eu quero falar um assunto sério com você. Eu aposto que toda virada de ano, muita gente, e talvez você esteja incluso aqui, prometeu para si mesmo, esse ano a minha viagem sai. Esse ano eu vou viajar. Esse ano eu vou guardar dinheiro, esse ano eu vou conhecer a Disney ou algum outro lugar específico. Legal, super positivo. Mas o que você tem feito para isso? Você está se esforçando e se empenhando para fazer isso acontecer ou é só mais um sonho de uma noite de verão? Ou melhor dizendo, a noite de verão do ano novo? Quando só lá você lembra de fazer essas promessas e depois o resto do ano todo você não faz nada para concretizar. A não ser que você já esteja com a sua passagem comprada e com a sua viagem planejada, não sonhada. Eu sinto muito dizer, mas talvez não dê certo. A gente tem uma péssima tendência de adiar não só as viagens, mas várias coisas que a gente quer fazer. A gente acaba sempre se deixando levar pela ordem que as coisas são impostas na nossa vida. Sempre se ocupando com o trabalho, com isso tudo, colocando o salário todo na casa, no carro, no guarda-roupa, nos filhos, no cachorro. Mas peraí, e a gente? Onde a gente e os nossos sonhos entram nessa história? A gente pensa tanto em tudo e nos outros que a gente não lembra de pensar na gente mesmo. Assim a gente vai deixando várias coisas entrarem na frente daquilo que a gente realmente quer e acaba não fazendo. Acaba não indo, acaba não viajando, acaba não conhecendo, não vivendo e no fim acaba o quê? Morrendo. Você pode pensar que é horrível falar assim, mas por mais horrível que seja, infelizmente é verdade. A gente não sabe quando a gente vai morrer. Então, para que viver adiando sempre tantas coisas que a gente quer na nossa vida?
Calma, eu não tô querendo acabar com seus planos e com seus sonhos, muito pelo contrário, eu tô querendo te ajudar para que eles se realizem. Como eu sei que é muito mais fácil adiar a viagem de novo e de novo e de novo do que conseguir e finalmente fazer as malas, eu vim te dar os meus humildes conselhos para evitar que isso aconteça com você. A minha dica para fazer sua viagem acontecer. Você pode contar várias desculpas para você mesmo, mas seja realista. Se você quer mesmo viajar, se esforça de verdade para que isso aconteça. Ninguém vai fazer isso por você. Para mim, se esforçar de verdade quer dizer não desistir no primeiro problema. E eu não estou dizendo que não vai ter empecilho, que não vai ter problema. Vai sim. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. E a gente precisa aceitar, mesmo que seja difícil, eu sei. Agora eu entendo que problema imprevisto faz parte da vida. São inevitáveis, mas a gente precisa saber lidar com eles e ser maior do que eles. Se você está com alguma dificuldade, pede ajuda para quem pode te ajudar. Pesquisa sobre esse problema. Vamos encontrar boas soluções para eles. É bem provável que outras pessoas tenham os mesmos problemas que você. Com sorte, alguém achou uma solução para esse problema e vai contar isso para você. Assim como eu estou fazendo aqui. A gente só precisa compartilhar. Ser flexível também ajuda bastante. Se o destino que você pensou inicialmente vai fugir muito do seu orçamento, tenta encurtar a viagem ou escolhe outro lugar. Ou juntar dinheiro por mais tempo e depois você vai, nem que seja no ano seguinte. O importante é ter um plano e seguir. Só tenta não ficar parado esperando um dia acontecer do nada. Torna a sua viagem uma prioridade para você. A partir do momento que você encarar dessa forma, todo mundo à sua volta, cedo ou tarde, vai se acostumar com a ideia e vai respeitar. E se não respeitar também, se respeite a si mesmo e não se importa com essas pessoas. Se você já tem o dinheiro e um tempo disponível, pensa nas datas e compra logo as passagens de uma vez. Se você ainda não tem, vamos junto começar. Agora conta aqui nos comentários o que te impede de viajar. A gente se vê em breve. Um abraço e que a vida seja uma viagem para nós.